Essa é Sandra Bullock, discursando na cerimônia do Oscar de 2009, após receber o Oscar por seu papel no filme Um Sonho Impossível. E essa é Emma Stone, em seu filme Histórias Cruzadas. Apesar da atuação elogiada em ambos os filmes, eles utilizam de um artifício que filmes hollywoodianos insistem em usar até hoje, o do Salvador Branco. Reparem só. Ambos os filmes contam a história de personagens negros que de forma repentina recebem a ajuda de um personagem branco cheio de boas intenções e que simpatiza com suas dificuldades. Esse é simplesmente um dos recursos cinematográficos mais antigos ainda utilizados em Hollywood. A nova onda de movimentos civis vista nos últimos anos serviu para renovar o debate sobre como algumas estruturas de histórias podem ser problemáticas. Exemplos disso é o chamado Salvador Branco, uma fórmula bem comum em filmes, séries e até mesmo livros, onde pessoas brancas benevolentes aparecem de forma empática para resolver problemas que outras etnias e indivíduos não conseguem resolver. Por mais inspirador que seja ver Hilary Swank como professora que muda a vida dos seus alunos em Escritores da Liberdade, ou a gente chore com o papel de Sandra Bullock em Um Sonho Impossível, ambas encarnam essa figura quase messiânica do indivíduo branco que vem para colocar ordem onde negros, asiáticos e outras etnias não conseguem. Antes de começar a abordar esse tema, é preciso entender que Hollywood trabalha com personagens na qual o público consegue se identificar. Isso é um truque psicológico usado sabiamente pelos diretores de Hollywood para fisgar a atenção do público. Nós possuímos em nosso cérebro o que é chamado de neurônios espelho. Esse neurônio é o responsável por gerar a capacidade de sentir em nossos corpos a dor e a angústia que outras pessoas também sentem. Resumindo, ele te dá a capacidade de ter empatia. Para entender o conceito de Salvador Branco, você precisa entender a questão psicológica por trás dele e as questões históricas. O Salvador Branco é em si uma noção de altruísmo que segue o desejo modernista de ajudar os outros, com base na ideia de uma compaixão humana universal. A figura do Salvador Branco é bastante comum não apenas no cinema, mas algo bastante enraizado na nossa própria sociedade. Na cultura popular, esse desejo é comumente representado por uma vontade de trazer desenvolvimento para populações que historicamente sempre foram excluídas. No século XXI, essa noção de Salvador Branco está relacionada com o chamado neocolonialismo europeu no sul global e aos movimentos em massa de imigração de regiões marcadas pela guerra, fome e autoritarismo. Esse complexo de superioridade, no entanto, é tão antigo quanto você pode imaginar. Quando os europeus começaram a colonizar e subjugar civilizações ao redor do mundo, eles usavam da sua cor de pele e conhecimentos marítimos como legitimidade para colonizar aquelas terras recém-conquistadas, com a justificativa de que eles estariam trazendo civilização para povos que viviam em barbárie. Essas conversas, no entanto, não são nem um pouco novas. Mais de uma década atrás, o escritor Teju Cole definiu a mentalidade do Salvador Branco como uma experiência emocional que valida o privilégio. Cole descreveu o salvadorismo branco como uma intricada rede de relações do poder norte-sul, que envolvem, por exemplo, golpes apoiados pelos americanos e interesses ocidentais na África. Apesar da lógica claramente racista, a sociedade ocidental passou a modelar sua história com base nesse pensamento. De certa forma, nós enxergamos o mundo com essa visão eurocêntrica até hoje, principalmente quando enxergamos o nosso ex-continente colonizador como sendo superior a nós em literalmente tudo, o que leva as pessoas a menosprezarem tudo que não é europeu. Esse olhar pode ser visto, por exemplo, em obras hollywoodianas. O maior exemplo disso é a personagem retratada por Hattie McDaniel, a atriz de O Vento Levou. Nesse clássico do cinema, a personagem de Hattie é simplesmente retratada como uma empregada pouco instruída e desajeitada, enquanto os personagens brancos do filme são sempre bem-sucedidos e instruídos. Hattie chegou a ganhar um Oscar por seu papel nesse filme, sendo a primeira atriz negra a conseguir esse feito. Mas devido ao contexto racial do período e às leis Jim Crow, ela não foi autorizada a assistir o filme em sua estreia. Viola Davis, renomada atriz ganhadora do Oscar, também passou pela síndrome do Salvador Branco, em seu filme Histórias Cruzadas, onde interpretava uma personagem negra em plena década de 60. Em ambos os filmes, as mulheres negras são retratadas através do estereótipo das empregadas domésticas, subservientes e sem agência,
uma visão típica no cinema, onde mulheres de etnias que não sejam brancas são sempre retratadas como tendo menor status social e econômico. Alguns anos mais tarde, Viola Davis chegou a expressar que se arrependeu amargamente de ter feito Histórias Cruzadas, filme na qual foi indicado ao Oscar de melhor filme e melhor atriz para Davis, mas que não agradou a atriz devido ao seu teor romantizado, que em sua visão não ouviu as vozes das empregadas do filme, mas sim o lado do salvador branco. Tendo surgido ainda no início do século XX, com a fundação do seu primeiro estúdio de cinema em Nova Jersey, e tendo até mesmo Thomas Edison como um de seus grandes investidores, praticamente desde sua origem, Hollywood sempre utilizou o salvadorismo branco em suas histórias. Talvez o caso mais evidente do uso desse artifício seja o do filme Nascimento de uma Nação, com uma ótima produção cinematográfica, cenas de batalha cheias de figurantes e de grande magnitude que inspirariam filmes posteriores como Coração Valente e Senhor dos Anéis. O Nascimento de uma Nação era, no ano de seu lançamento, um dos filmes mais caros feitos até então, custando cerca de 110 mil dólares, o que seria equivalente a 3 milhões de dólares convertido para os dias atuais. Sua produção era tão surpreendente para os padrões da época que ele se tornou o primeiro filme americano a ser exibido na Casa Branca. No entanto, por trás da sua glamorização cinematográfica está um dos filmes mais racistas e supremacistas já produzidos por Hollywood. Seu diretor, D.W. Griffin, filho de um coronel do Kentucky da Cavalaria Confederada, ajudou, através de seu longa, a perpetrar caricaturas humilhantes de pessoas negras e técnicas de atores brancos usando blackface. Durante o longa, é possível ver o exército sulista representado como pessoas benevolentes e lutando por uma causa nobre, enquanto o próprio filme argumenta que o fim da escravidão teria sido um erro, representando pessoas negras como pessoas que detêm alto poder político e que estão tentando impor sua igualdade à força. Como se tudo isso não fosse preocupante o bastante, o filme ainda ajudou a ressuscitar o grupo ultrarracista Ku Klux Klan, que utilizava do filme e de sua estética para promover um recrutamento em massa para o grupo. Se você acha que Hollywood pararia de lucrar com esse tipo de situação e aprenderia com seus erros, você está redondamente enganado. E um dos casos mais recentes do uso desse artifício foi o filme Estrelas Além do Tempo, indicado ao Oscar na categoria de melhor filme, e que conta a história real sobre 3 mulheres negras que eram matemáticas excepcionais na NASA durante a corrida espacial. Logo após seu lançamento, Taraji Henson, uma das atrizes principais do filme, reportou à imprensa que não via sentido em fazer uma cena onde era salva de usar o banheiro segregado pelo personagem Kevin Costner, quando na história real, a sua própria personagem se recusou a usar o banheiro dos negros. No caso de Histórias Cruzadas, esse messianismo branco é observado até mesmo no título do filme, uma vez que no original seu nome é The Help, ou seja, a ajuda, deixando subjetivo que as personagens do filme não tinham capacidade de progredirem por conta própria e precisavam de um ente externo, no caso, a ajuda de um personagem branco para saírem daquela condição desumana. Esse tipo de situação já foram mais comuns em Hollywood, que sempre utilizou de atores brancos para realizarem papéis de asiáticos, indígenas ou de outras etnias, que geralmente eram retratados de forma artificial e caricata, enquanto seus personagens brancos sempre eram mostrados como humanos, complexos e cheios de facetas. Talvez você conheça o longa Um Sonho Possível, filme que passou diversas vezes no SBT e contava a história emocionante de Michael O'Hare, um adolescente negro e órfão que é adotado por Light N. Roy, após descobrir as condições decadentes e sofridas que ele passava. Mesmo quando Um Sonho Possível chegou aos cinemas, o longa foi extremamente criticado como sendo um racismo disfarçado em um conto sobre pessoas brancas benevolentes. Mas mesmo assim, o filme arrecadou mais de 300 milhões de dólares nas bilheterias e foi indicado ao Oscar de melhor filme, enquanto Sandra Bullock levou para casa o Oscar de melhor atriz por sua interpretação da matriarca da família. Sendo uma família bem estruturada e com alto padrão de vida, os Turroy decidiram adotar Michael de início como um pupilo e depois como um membro definitivo de sua família. A história de Michael é uma verdadeira história de superação, tão emocionante que virou até mesmo um filme premiado. Em agosto de 2023, Michael O'Hare entrou com uma petição no estado do Tennessee,
para encerrar a tutela por parte de sua família adotiva, uma vez que ele alega que os Turróis o enganaram sob o pretexto de que eles nunca o teriam adotado legalmente. Ele está sob a tutela dos Turróis desde os 18 anos, e agora, aos 37, diz que só recentemente descobriu que o acordo não queria laços familiares. Segundo Michael, a família Turrói teria ganho centenas de milhares de dólares como parte do acordo que negociaram para que sua história de vida virasse um filme, enquanto ele não teria recebido nada. Michael inicialmente se recusou a assistir o longa que conta sua história, mas acabou assistindo acompanhado com 2 companheiros de sua equipe. Segundo Michael, o filme o representa de forma muito imprecisa, como se ele fosse uma pessoa burra e sem conhecimento, sendo ensinado a jogar futebol com uma criança. Isso teria prejudicado sua relação pessoal, uma vez que ele sente medo de que seus filhos o veem como uma pessoa burra e incapaz. Nas suas palavras, eu quero ser a pessoa que eu era antes de um sonho possível, em termos de personalidade. Eu ainda estou trabalhando nisso. Segundo Robin Altry, professora de Sociologia da Universidade Wesleyan, as críticas de horror à sua história não foram levadas a sério, o que, segundo ela, é uma consequência comum de filmes de salvadores brancos, que rendem milhares de dólares todos os anos para Hollywood e várias indicações a prêmios importantes, devido à sua história dramática e emocionante. O caso da cinebiografia de Michael mostra como esse preconceito é considerado racista. Mesmo que de forma inconsciente, ele representa o negro, o asiático e o latino como povos inferiores e que dependem de uma ajuda externa para lidar com aquela situação. E esse alguém é sempre alguém branco. Nos últimos anos, a ascensão do movimento antirracista Black Lives Matter trouxe à tona o debate sobre como Hollywood insiste em continuar usando o salvador branco em suas histórias. Embora a intenção do salvador branco seja nobre e talvez até bem intencionada, ela na verdade é extremamente prejudicial para a sociedade. Conforme a escravidão foi sendo abolida ao longo do século XIX, a imagem das pessoas brancas precisou passar por uma reabilitação. Com a ascensão do cinema no início do século XX, as pessoas negras e de outras minorias praticamente foram relegadas a papéis pequenos e subalternos. Isso quando não eram caracterizadas de forma estereotipada e interpretada através de um ator branco. Nas óperas hollywoodianas do início do século XX, os personagens negros se mostravam constantemente felizes e agradecidos por possuírem um emprego e terem uma moradia. Geralmente, os personagens eram empregados, pessoas otimistas e que serviam como mentores, sempre auxiliando e ajudando os personagens brancos dos filmes, em uma lógica muito parecida com as vistas nos filmes mexicanos Roma e no brasileiro Que Horas Ela Volta, e que lembra na prática um regime de exploração. Talvez um personagem que represente perfeitamente essa visão e que talvez você nem tenha percebido seja o Tarzan. Desde sua primeira aparição nos cinemas no início do século XX, o personagem já teve mais de 50 adaptações oficiais para o cinema. Além disso, ele também rendeu vários personagens pastiches, séries de televisões, programas de rádio e animações. Originário de uma família de aristocratas ingleses e que é criado por uma família de gorilas africanos, a sua história nos dias atuais soa no mínimo desatualizada, uma vez que sua história está diretamente ligada com o neocolonialismo europeu do final do século XIX e a visão do branco europeu que está protegendo um grupo de pessoas que não consegue se defender do imperialismo britânico. Assim como James Bond, outro personagem marcante da cultura inglesa, o Tarzan explora noções latentes do neocolonialismo britânico e da sua interferência em culturas consideradas exóticas. O grande exemplo disso é a sua construção como personagem. Isso porque o Tarzan é um exemplo clássico de um personagem de Mary Sue. Esse tipo de personagem é o ápice da idealização e da perfeição humana. Nesse caso, o Tarzan é mostrado como um homem branco, europeu, extremamente inteligente, que fala com os animais e que além de tudo isso, ainda defende a flora e os habitantes locais das potências europeias. Essa visão do branco europeu benevolente é uma visão explicitamente egoísta e que ajuda a ignorar o problema histórico da sociedade ocidental, que foi a escravidão. Apesar desse conceito ter permeado Hollywood durante décadas, ele ainda continua sendo difundido e talvez nunca deixe de ser completamente usado. No entanto, nas últimas décadas, filmes que contrapõem essa visão vêm ganhando cada vez mais holofotes do público e de Hollywood. Obras como Korra, Moonlight, ficção americana e até mesmo a série de televisão Lovecraft Country vem desmentindo esse conceito e até mesmo satirizando ele. No filme Korra, por exemplo, o personagem principal, interpretado por Daniel Kaluuya, é levado para conhecer os pais da sua namorada.
mas ao chegar na casa deles, descobre que todos os empregados são negros e que os pais dela só falam no seu corpo físico e cor de pele, alegando compulsivamente que não são racistas, com o pai da protagonista chegando a alegar que teria votado no Obama pela terceira vez se isso fosse permitido. O próprio diretor do filme, Jordan Peele, é um ferrenho crítico desse conceito e faz questão de abordar a importância da inclusão social e do debate sobre o racismo na sociedade. Outro diretor que há décadas aborda e critica esse conceito em suas obras é o renomado diretor Spike Lee, diretor de filmes como Infiltrado na Clã e Faça a Coisa Certa, e que foi um ferrenho crítico da abordagem dada ao filme Green Book, que na visão dele, retrata o personagem vivido por Mahershala Ali como alguém frio e menosprezado, e que só consegue superar essas barreiras quando conhece Tony Lippi, um italiano branco, desajeitado e rude. Além disso, o filme escondeu e minimizou a importância do Green Book em sua história. Esse livro foi continuamente atualizado por mais de 30 anos, entre 1930 e 1960, e ajudava pessoas negras a viajarem pelo país sem se sentir ameaçadas pelas leis de Jim Crow. No filme, o livro leva os personagens a lugares decadentes, apenas com o objetivo de mostrar a evolução dos dois, quando na verdade eles poderiam ter passado por lugares muito melhores. Essa rejeição pelo filme também foi sentida pela família do personagem do Mahershala Ali, que alegaram que ele não era alguém afastado de sua família, nem mesmo desconhecido da comunidade negra. Apesar da escravidão não ser mais vigente na atualidade e dela ter acabado há mais de 140 anos, as consequências dela duram até hoje no Ocidente, e suas marcas não podem ser esquecidas e muito menos relativizadas, mas constantemente lembradas e combatidas.